Saúde, paz e prosperidade para você. Uma excelente terça-feira, mais um dia da nossa live. Já peço para você, não passe esse vídeo sem antes assistir. Talvez a resposta que você precisa esteja nos próximos 30 minutos deste vídeo. Amém? Deus abençoe você que está chegando, já vai me dando a paz e já vai compartilhando aí. Em nome de Jesus, nós temos hoje algo tremendo para falar e eu conto com a sua atenção, amém? Porque talvez o que você precisa, você possa ter a instrução nesses pequenos detalhes que eu vou passar para você, amém? Deus abençoe, Paz Fernanda, em nome de Jesus. Eu gosto muito de colocar uma musiquinha, peraí, gente. Opa, aí, deixa uma musiquinha de fundo para animar, deixa eu assinar aqui. Glória a Deus, Pai Chininha, glória a Deus, boa tarde. Estou dando um tempinho para você entrar, amém? Hoje a gente vai falar sobre criar rotinas. Entenda que é a rotina que te prepara para o lugar que você quer chegar. Se você não for fiel na rotina, você nunca vai estar preparado para romper e chegar no lugar que o seu coração almeja. Amém? Quem bula a rotina não está preparado para acessar lugares, porque a rotina te prepara para esses lugares. Amém? Então, há uma luta interna aí dentro de você para que você viva, acorde e assim viva sem princípio, sem propósito. E a gente precisa entender que a nossa vida precisa ter propósito. Por que que você acorda? Por que que você trabalha? Por que que você sonha? Você deu para entender? Você precisa, e tudo isso é explicado na sua rotina. Eu posso dizer que a sua rotina vai demonstrar o lugar que você quer chegar. Amém? Então é na rotina que você gera os ambientes onde você quer acessar. É a rotina. E não existe, e a rotina é a coisa mais simples da sua vida. Você precisa entender isso. Amém? É na rotina que você se prepara para os ambientes. E as suas rotinas definem ou demonstram os lugares que você quer acessar. Quem não é fiel na rotina também não tem preparação para os lugares altos. Amém? Então vamos lá. Eu quero falar sobre rotina, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre como preparar a minha rotina. Você sabe que um dia, e rotina não se prepara em meses, em anos, rotina se prepara no dia. Cada dia você tem que ter a sua rotina, tem que se preparar para isso. E ela começa com coisas simples e aí vai até coisas mais difíceis de se realizar. Mas note que a rotina vai te preparar para os lugares que você quer chegar. Quem não tem rotina não sabe o que quer e não sabe para onde vai, tá? Então prepare rotinas, prepare sua rotina. Eu quero ler um texto com você aqui que a gente conhece muito, muito, e talvez você nunca parou para pensar sobre isso, amém? Então vamos lá. Paz, Fabinha, tudo bem, filha? Então vamos lá, ó. 1 Samuel capítulo 16, verso 17, vai dizer o seguinte: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Duas coisas que Deus orienta Samuel, parando aqui um pouquinho, duas coisas que Deus vai orientar mediante aquilo que Samuel está pensando em fazer. Deus rejeita Saul, que era rei, e Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, porque Deus já tinha escolhido um rei para ele, para reinar sobre Israel. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé, como um pai, e sabendo que o rei precisava ser um guerreiro, precisava ter um porte, precisava ter uma estatura,
precisava ter uma boa aparência. Samuel foi pela lógica. Então, e o pai, Jessé, também fez passar todos os teus filhos. E Samuel, cada um que ia passando, conforme a aparência e conforme a estatura, ou seja, a altura, né, conforme a característica fisiológica deles, Samuel ia imaginando, não é esse, porque ele tem beleza, ele tem boa aparência, ele tem estatura, ele se apresenta como um bom rei, parece que será um bom rei. Então, dentro desse conceito, Deus se apresenta a Samuel e diz para ele o texto que nós estamos lendo: não atentes para, primeiro, sua aparência, não é beleza exterior. Então o que Deus estava dizendo? Eu não olho a beleza exterior, a fisionomia exterior. Não adianta ter cara, mas não ter coração. Não adianta ter cara de leão e não ter coração de leão. Primeira coisa. Então Deus está dizendo, não olha a aparência dele. A aparência, ela é importante para pessoas naturais, mas para Deus e para lugares que você quer acessar, a aparência também, ela tem os seus méritos, mas dentro do conceito de Deus aqui, a primeira coisa, não adianta ter aparência exterior, mas não ter verdades interiores, e nem a estatura. Então, ou seja, essa estatura eu coloco como posição, não é a posição que define o lugar que você quer chegar, amém? Então tudo tem a ver com a essência interior. E aí a essência interior não é demonstrada, ela não é visível. Então tem coisas dentro de você que não dá para se mostrar, somente a convivência com você que vai ser conhecida. É a mesma coisa a rotina. A rotina é algo que ninguém está vendo, mas ela tem total responsabilidade de te preparar para o lugar que você quer chegar. Amém? Aí ele vai dizer, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê o homem, pois o homem vê diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então presta atenção, Deus fez uma escolha, não pela aparência e nem pela estatura, mas pelo coração. Ou seja, Davi, que foi escolhido, e você já sabe disso, ele não foi escolhido pela sua aparência, né? Pelo seu comportamento externo, e nem pela sua altura ou posição. A gente tem mania de achar, porque talvez não fala direito, ou porque mora num lugar que não é privilegiado, que nós não vamos ter grandes oportunidades. Isso é uma desculpa, que o teu lugar geográfico não define o lugar que você vai chegar, amém? Pouco importa se você veio de uma comunidade ou se você veio de um palácio. O que vai definir aonde você vai chegar e se você vai se manter lá é a rotina que te prepara para isso. Então, prepare a sua rotina, e eu tenho 3 dicas importantes para você preparar a sua rotina. A primeira coisa que você precisa entender, tá? Davi, ele foi preparado na sua rotina. Escreva isso aí para que você entenda. Davi era pastor de ovelha, e a Bíblia vai dizer, quando ele vai até Saul dizendo que enfrentaria Golias, Davi revela que ele já tinha matado um urso e um leão. Então Saul seria mais um na mão de Davi. Então o que Davi estava dizendo? Olha, eu já estou preparado para a guerra. Aonde Davi se preparou? Na sua rotina, no seu cuidado diário com as ovelhas, ele foi preparado. Era simples para os outros, até mesmo para o pai. Quando Samuel diz assim, arresta algum dos teus filhos, ele diz assim, há um que está cuidando de ovelhas, como se desprezando. Aí ele não tem aparência e ele não tem estatura para ser rei. Então, como Samuel, como o pai estava dizendo, ele não tem perfil de um rei, mas ele tinha um coração de rei. Entende? E o que fez Davi ser escolha de Deus foi a preparação da rotina. Davi foi fiel à rotina. As ovelhas não eram dele, mas ele cuidava delas com a sua vida. Às vezes, você trabalha numa empresa e você leva as coisas de qualquer jeito. Você vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Às vezes você está numa casa alugada e você não cuida desta casa como se fosse sua. A rotina te prepara para os ambientes que você quer acessar. Então você tem que aprender a, desde levantar, a trabalhar, todas as coisas que você fizer, fazer com princípios. Agora eu quero que você entenda, eu vou te dar 3 dicas, quer saber as 3 dicas? Então a primeira coisa que você precisa entender, rotina não é raízes, tá? Criar rotinas não é criar raízes. O que é rotina?
A rotina, ela te faz se mover e evoluir. Ela vai te ensinando ter disciplina, por exemplo, no acordar, ter disciplina na alimentação, tem disciplina no cuidado do teu corpo, tem disciplina no conhecimento e na sua devocional com Deus, tá? Então, rotina, ela não é para você criar raízes, porque às vezes você cria rotina e se acomoda a elas. Você acaba acostumando em fazer aquilo constantemente e acha que isso é o certo. Não, rotina não te prende, rotina te ensina. Amém? Então as rotinas não são para te prender e te engessar. A rotina, porque tem gente assim que se gaba, eu acordo cedo, eu corro, eu faço academia, eu leio livro, e aí ele vive a vida toda fazendo isso, mas não evolui. Ele não cresce. Tá bom, faz academia para quê? Para ficar com um corpo bonito ou para cuidar da saúde? Ou seja, não tem uma explicação lógica clara para ele. Então, rotinas não é para te engessar, rotinas é para te preparar, ela te faz evoluir. A rotina te faz ter disciplina. A rotina te disciplina, amém? Para os próximos passos, mas ela não te engessa e nem te faz ficar acomodado a elas, amém? Por isso que rotinas podem ser mudadas, amém? Rotinas podem ser mudadas, você pode mudar a sua rotina, amém? Então entenda isso. Então você precisa criar rotinas, lembrando, rotinas não é prisão, não, é porque tem gente que se torna rato de academia, né? E aí fica ali a vida toda, gasta 3, 4 horas na academia e depois não faz mais nada da vida, ou seja, só fica ali, não evolui, não cresce, não. Então, rotinas te preparam, mas não te aprisionam. Então crie rotinas. Vamos lá, quer anotar aí? A primeira coisa que você deve fazer antes de todas as coisas é pontuar 3 coisas importantes para você criar esta rotina. A primeira coisa, prioridades claras. A sua prioridade do seu dia tem que ser clara. Porque você precisa entender o que é importante para começar o seu dia. Pontue isso. O que vai ser importante quando você acorda para o seu dia? Você está criando uma rotina, tá? Então, o que vai ser importante para o início? Vou dar um exemplo meu. Na minha rotina, o mais importante, o pontual para mim, é orar. Então, eu tenho a minha rotina, eu tenho a minha devocional. Dentro da minha devocional, não é só orar, é meditar na palavra, é conversar com o Espírito Santo, amém? É entregar a Ele o meu dia. Por isso que lá no livro de Isaías, vai dizer sobre os 7 Espíritos de Deus, que eu já ensinei para você, que é Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito do temor do Senhor, Espírito de entendimento e o Espírito do Senhor. Então, para cada dia, há um mover de Deus. Segunda-feira, sabedoria. Terça-feira, conhecimento. Quarta-feira, conselho. Quinta-feira, fortaleza. Sexta-feira, conhecimento. Sábado, temor do Senhor. E domingo, o Espírito do Senhor. Amém? Está sobre você. Então, para cada dia há uma passada que você precisa ter como prioridade. Então, se você, dentro da sua rotina, você entender que a primeira coisa que você deve fazer é orar e meditar, aí você pode me dizer, mas eu acordo muito cedo e eu não tenho tempo para isso. Tudo bem. Se você não tem ainda, se você tem dificuldade de acordar um pouco mais cedo, e detalhe, a rotina começa com coisas simples. Não adianta você querer criar uma rotina de oração de 30 minutos se você não consegue orar 5 minutos. Entende? Então cria rotinas claras, prioridades claras e acessíveis para você. Então, se você, por exemplo, se quer, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer que não AP, eu quero levantar e eu quero orar. E aí, mas eu acordo 5 horas da manhã, como que eu faço isso? Então acorda 10 minutos mais cedo. Ora 5 minutos, lê um versículo bíblico e vai fazer sua rotina, entendeu? Vai sair para trabalhar. Então você precisa entender isso, que rotinas têm que ser claras e se começa por prioridades. O que é prioridade para você durante o seu dia? Lembrando que o dia tem 24 horas, 24 horas é o seu dia, tá? Você dorme 8 horas, porque querido, o suficiente
E hoje é comprovado que até menos. Mas vamos colocar 24 horas do seu dia você dorme, tá? Ou 8 horas você dorme. Sobra quanto? Quanto que é bom? Quanto que vai sobrar? 14 horas. 9, 10 horas você trabalha entre condução. Vai sobrar o quê? 4 horas. Aí vamos colocar que você, dentro dessas 4 horas, você tenha 2 horas de comunhão com Deus. Vai te sobrar quantos? Dentro dessa comunhão com Deus tem com sabedoria e conhecimento, ou seja, leitura da palavra, aprendizado, oração, adoração e culto, tá? Então você tem 2 horas. E sobra quanto ainda? 2 horas para você. E essas 2 horas você pode atividade física ou você pode fazer alguma coisa que seja importante. Tem que ser prioridade. Só que sabe qual é o nosso problema? Que a gente não tem prioridade. Quando não tem prioridade, aí você vai gastar boa parte do seu tempo fazendo coisas que não edificam. E aí quando você pensar que não, o dia acabou e você não foi produtivo. Amém? É isso, cara, 16 horas. Ainda eu falei errado, né? 24 horas, 16 horas. Ainda vai sobrar bastante horas. Aí você tira mais 8 ou 10 horas de trabalho, sobra 6 horas. Essas 6 horas, o que você faz? 3 horas você pode cultuar, adorar, ler, e 3 horas ainda te sobra. Olha o quanto tem seu dia. O problema é que você não percebe isso, o dia passa rápido, porque você não tem rotina, você não tem horário para você acordar, né? Você não tem horário para nada, você faz conforme o dia vai vindo, e isso é muito prejudicial. Por isso que o trabalho foi criado por Deus, para te dar disciplina. O trabalho não foi feito para te torturar. O trabalho não foi feito para te escravizar. O trabalho foi feito para te dar disciplina. Amém? O desejo de Deus era te disciplinar, não te torturar. O pecado distorceu. E quando Deus falou sobre o suor do seu rosto você trabalhar, ali é uma chave poderosa que você precisa entender. Ali Deus está sentenciando a um castigo por pecado. Ou seja, toda vez que o homem pecar, toda vez que o homem transgredir, então haverá uma sentença, uma colheita. E Deus estava dizendo, toda vez que você continuar fazendo aquilo que eu falei para você não fazer, entenda isso, você vai suar mais, você vai se desgastar mais para sobreviver. Mas se você cumprir princípios, você continuará sendo abençoado. Porque o que Deus abençoou, Ele não pode amaldiçoar. Quando Deus fez o homem, Ele disse, é muito bom. Quando Deus terminou, Ele disse, é bom. Então Deus abençoou. E se Deus abençoou, Deus não pode amaldiçoar aquilo que Ele abençoou. E Deus não tem raiz de maldição. Amém? O que traz a maldição é o pecado, não é Deus. Então tudo que você colhe é resultado do que você planta. Entendeu? Então crie prioridades claras. Segundo, seja consistente, mas flexível. Guarde isso. Seja consistente e flexível, ou seja, seja firme na rotina. Amém? Mas esteja aberto a adaptações, porque imprevistos podem surgir. Então assim, primeiro, ter prioridades claras. Você deve saber o que você vai fazer durante o seu dia e saber quanto tempo você está gastando dentro disso, tá? Segundo, ser consistente, mas flexível, ou seja, não é para te engessar, porque pode acontecer alguns imprevistos durante aquele dia, e tudo bem, que nem eu vou falar por mim, eu tenho muita dificuldade à mudança, principalmente porque eu tenho uma rotina do meu dia, e quando se quebra essa rotina dentro do meu dia, antigamente eu ficava louco. Por exemplo, eu acordo, eu sei o que eu tenho que fazer, então eu tenho dentro de mim essa rotina, mas como eu disse, ela não me engessa, ela tem que ser flexível, mas demorou muito tempo para eu entender isso. Então às vezes eu acordava e ou tinha que fazer alguma coisa para minha esposa, para os meus filhos, ou surgia alguma coisa, quebrava a minha rotina. Não quer dizer que todas as vezes eu tenho êxito. Às vezes o homem carnal falha, e às vezes eu erro e fico nervoso. Então, por exemplo, se eu tenho minha rotina, eu sei que eu tenho minha devocional de manhã, eu sei que eu tenho um tempo de atividade física, devocional eu coloco como oração, louvor, meditação na palavra, estudo da palavra, eu tenho um tempo de atividade física, eu tenho um tempo de fazer negócio. Aí, dentro desse tempo de fazer negócio, eu tenho lugares para ir, está tudo cronometrado. Aí, por exemplo, aí a minha esposa acorda e ela pede para eu fazer algo que não está dentro da minha rotina.
Se antigamente, se eu não, o que acontecia? Eu brigava, eu ficava mal-humorado e eu deixava de fazer as outras coisas, porque se quebrou a minha rotina durante aquele período. E aí, o que acontecia? Eu perdia um dia todo, só por um simples detalhe, ou seja, por um lugar que não estava dentro do meu padrão. Então a rotina, ao invés de me dar, fazer eu evoluir, estava me engessando. Talvez seja o seu motivo também. Você coloca as suas coisas tudo certinho, aí quando quebra a rotina, você já chuta o pau da barraca e já não faz mais nada. Não, seja consistente, mais flexível. Então, hoje talvez não deu para você fazer de acordo com o que você tenha se programado. Tudo bem, outro dia você vai conseguir fazer. E não perca a sua paz, a sua sanidade, porque alguém ou alguma coisa aconteceu que tirou a sua rotina. Beleza? Tá dando para entender aí? Diga amém. Ou digite amém. E outra coisa, crie hábitos simples. Terceiro, crie hábitos simples. Então vamos lá? Prioridades claras, ser consistente, mais flexível e criar hábitos simples. Você pode escrever isso aí? Então, prioridades claras, ser consistente, mais flexível e criar hábitos simples. 3 coisas que você deve fazer para você pontuar a sua rotina. Vamos lá. Sua rotina tem que ser pontuada dentro desses 3 hábitos mais simples. Porque senão você não vai conseguir. Porque se você não consegue dominar você não vai dominar nenhuma das coisas. Quem domina a si mesmo, domina tudo. Mas quem não sabe, quem fica mudando toda hora, quem chuta o pau da barraca, você não consegue ser consistente espiritualmente na sua vida de devocional com Deus, na sua vida espiritual de compromisso com o reino, você não consegue ser consistente nas suas pontualidades, você não consegue ser consistente nos seus compromissos, e aí você diz que é o diabo. Na verdade é porque você não tem rotina clara, e a rotina te prepara para essas coisas, amém? Então, primeiro, crie hábitos claros. Pode escrever isso aí? Crie hábitos, hábitos simples. Seja consistente, mas flexível e prioridades claras. O que é criar hábitos simples? Coisas simples como um tempo de leitura, um tempo para mexer no celular, um tempo para assistir TV, um tempo de oração, um tempo para você conversar, um tempo para você fazer uma academia ou fazer uma caminhada, um tempo do seu trabalho, um tempo para dormir. Você sabia que tudo aquilo que você começa a fazer constantemente, o seu corpo se acostuma com aquilo? Por isso que ela não tem que ser criado raízes. Às vezes precisa ser mudada. E o problema é essas mudanças que geram esse grande bagunço e você acaba perdendo a sua rotina. Então, a rotina não te engessa, mas ela te doutrina. Amém? Ela te doutrina. E o que Deus está fazendo? O que Deus quer fazer? Nos doutrinar. Porque estávamos na contramão. Nós estávamos andando fora da posição de Deus. Nós estávamos no desejo da nossa vontade. Agora nós estamos no desejo da vontade de Deus. Então Deus tem que nos alinhar e Ele vai nos doutrinar. Por que Davi foi escolhido? Porque Davi não era o predileto, mas ele estava cuidando das coisas do Pai. E quem sabe cuidar das coisas do Pai está preparado para governar. Amém? Quem é fiel às coisas do Pai, ou seja, cuidando das ovelhas, dando a vida pelas ovelhas, zelando pelas ovelhas, brigando por elas, mesmo que o Pai não elogie, mesmo que as pessoas não elogiem, porque é o seguinte, a gente às vezes não cumpre rotina porque a gente quer ser elogiado por ela. Rotina é bastidores, não é plateia. Amém? Mas o resultado da sua rotina te leva à plateia. Todo espetáculo, para ter êxito, primeiro tem que ter ensaio. A rotina é um ensaio. E o ensaio vai ser o resultado final do espetáculo. Entende? Então o espetáculo da sua vida vai depender do ensaio que você praticar nos bastidores. Não vai ter elogio, não vai ter aplauso, não vai ter atenção de ninguém. Mas isso não tem a ver com as pessoas, tem a ver com você. Crie rotina. O horário de acordar. Amém? Aí você vai dar desculpa assim, mas eu gosto de acordar tarde. Tá bom, mas se você estivesse trabalhando cedo, você não acordaria cedo? Então, na verdade, a gente acostuma a se dar desculpa e prioriza coisas que não têm significância nenhuma na nossa vida. E aí você quer prosperar, quer ser produtivo nos negócios, principalmente quem é empreendedor. Se você não tiver rotina, você nunca vai conseguir empreender direito. Eu estou falando com algum empreendedor? Diga eu aí.
Tem algum empreendedor, alguém que está montando seu negócio, trabalha por conta própria? Coloca aí eu. Ah, já colocou aqui. Crie hábitos simples, seja consistente, porém flexível. Aí, estou falando com o empreendedor. Então, você mais do que nunca como empreendedor deve ter pontualidade na sua rotina. Você como empreendedor deve ter pontualidade na sua rotina. O fato de você não ser patrão não implica que você tem que ser desacerbado e desorganizado. Você deve ser organizado. Entende? Então o fato de você trabalhar por conta não quer dizer que você tem que ser indisciplinado. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter horário para acordar, você tem que ter horário para almoçar, você tem que ter horário para trabalhar, você tem que ter horário para parar. Entende? Senão, mas você diz, mas o cliente precisa e eu preciso do dinheiro. Querido, o cliente tem que se adaptar ao seu horário, não você ao horário dele. Porque você não é escravo do cliente. Amém? Você não é escravo do cliente. E outra, quanto maior o valor que você se dá, mais caro será o produto que você vai oferecer. Amém? Trabalha na prefeitura também, é isso. Mas quem é empreendedor trabalha no corpo, mas tem que ter rotina, não adianta. A rotina é primordial. Davi foi preparado na rotina para chegar a ser rei. Davi, enquanto estava cuidando de ovelhas, ele preparou a sua funda, ele preparou a sua mira para espantar os animais, atirando com a sua funda. Ele preparou na guerra, lutando com o urso, com o leão. Então, quando veio Golias, era mais um. Quando veio o desafio de Saul, a perseguição, era mais um, porque os irmãos de Davi perseguiam também ele. Amém? Quando veio a rejeição, também ele teve rejeição dentro da sua casa. Então, Davi, ele foi preparado na rotina, mas ele foi fiel a ela. Amém? Ele estava preparado. Então você deve criar hábitos simples. Então a partir de hoje, como lição de casa, aprenda a ter horário para acordar. Não acorde qualquer horário, principalmente você que é empreendedor. Então você que trabalha fora, como o Daniel falou aqui, então você precisa definir o horário que você vai empreender. Porque você já trabalha fora, para que você não ocupe todo o seu tempo em trabalho. Você precisa ter tempo de qualidade. Então, por exemplo, você trabalha 10 horas dentro do seu 8 horas. Então você vai empreender 2, 3 horas. Mas é pouco tempo. Não, querido, se você tiver a sua rotina bem definida e você tiver sabedoria, as 2 horas serão como 10 horas para você. E Deus vai gerar produtividade para você. Amém? Então você precisa ter as prioridades claras. Então, do decorrer do seu dia, o que você deve fazer? Quais são os pontos necessários ou priori? Qual é a priori da sua vida para o seu dia? O que você deve fazer? Você tem que saber que tudo tem que ser pausado, pautado, não engessado. Tá? Então você trabalha dentro da sua casa, tem que ter um horário. Então você vai trabalhar a tal hora. Mas eu tenho que ficar ali porque hoje não foi um dia bom. Querido, nem sempre o dia vai ser bom. Por isso que você tem que entender que suas rotinas são necessárias. Amém? Nem sempre o dia vai ser um mar de rosas. Mas às vezes é necessário acontecer os percalços para nos moldar, nos modular à vontade de Deus. Amém? Querido, presta atenção. Em países que têm abalos sísmicos, ou seja, que tem terremotos, as estruturas das casas e dos prédios já são preparadas para aguentar esse terremoto. Porque se não preparar, na hora dos abalos há rachaduras e as casas podem cair. Então eu quero que você entenda, quando você faz algo que te engessa, que te petrifica, no dia da adversidade, dos abalos sísmicos, dos terremotos da vida, a sua casa cai. Seu projeto cai, seus negócios falem, seus sonhos são abortados e vai tudo ao chão, aquilo que você construiu anos. Mas se você entender que esses abalos, sejam visíveis ou invisíveis, acontecem e você tem que estar preparados para ele, nada te abala mais, porque você sabe o lugar que você vai chegar e toda a sua rotina está te preparando para ele. Amém? Então rotinas podem mudar. Às vezes você não tem tempo de manhã, você pode ter tempo à noite, você pode ter tempo à tarde, então você tem que criar hábito e rotina. Horário para acordar, horário para ter devocional com Deus, horário para trabalhar, horário para cuidar do teu corpo, horário para descansar. E descanso é não só apenas dormir, porque tem gente que só pensa em dormir. Amém? Passa a vida toda dormindo e curte muito pouco da sua vida. Quero que você entenda isso. Amém? Então eu quero que você guarde isso e comece a aplicar. Pega um caderno, tá? Pega um caderno. Eu tenho um caderno das minhas anotações. Coloque lá suas prioridades da semana ou sua prioridade do seu dia.
que você vai fazer? 5 minutos? Comece com disciplina. Às vezes você vai começar com, parece que está engessado, parece que vai ser difícil. Então você vai colocar 10 minutos do meu dia. Coloca coisa simples e atingível. Não começa a ser louco. Eu vou, a partir de amanhã, vou fazer 1 hora de devocional. Se você não consegue ficar 5 minutos na presença de Deus, quando dá 10 minutos, você já vai estar louco, pensando em outras coisas. Vai estar orando e pensando, eu tenho que fazer café, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Talvez você já é assim, que nem eu. A minha mente pensa muito. Então, eu estou lendo a Bíblia, daqui a pouco eu estou lendo um livro, daqui a pouco eu estou fazendo outra coisa. Eu vou pegar uma água, já lavo a louça da pia, aí quando eu volto eu já esqueci o que eu estou fazendo. Talvez você está nessa pegada, então você tem que criar. Então cria disciplina simples. A partir de amanhã, quarta-feira, não importa o dia, não espera segunda-feira não. A partir de amanhã, quarta-feira, eu vou acordar, eu vou ter 5 minutos de oração, eu vou ter 5 minutos de leitura da palavra, e eu vou ter os 5 minutos de adoração. Eu vou colocar um louvor e apenas vou ouvir o louvor. Pronto, 15 minutinhos. Ótimo, excelente. Seja disciplinado 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Faça isso. Aí o que você vai perceber que à medida que você vai sendo disciplinado, vai aumentando o seu tempo. Ao invés de você perder tempo, vai aumentando o seu tempo. E você vai se tornando produtivo naquilo. Você que trabalha por conta, então você já tem esse tempo de comunhão. Agora você tem que ter o tempo que você vai começar a trabalhar. Então não interessa se você está vendendo ou não. Então aquele tempo que você está trabalhando, se você não está vendendo, você que trabalha com marketing digital, você que trabalha em algum lugar, ou trabalha com os outros, não interessa. Pega aquele tempo para aprender. Então, dentro da sua profissão. Então, não está tendo venda, não está tendo chamada, no telefone está tocando, o WhatsApp está tendo uma mensagem. Então, pega aquele tempo para estudar o negócio que você está empreendendo, para procurar novidades. Você está trabalhando, faz parte do seu trabalho. Conhecimento faz parte do trabalho também. Porque quanto mais conhecimento, mais longe você vai. Mais start você vai ter para inovar os seus negócios. Beleza? Pegou claro? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua terça-feira. Quinta-feira nós voltamos com a nossa live ao meio-dia. E se você puder, comente, compartilhe, marque alguém, porque isso é extremamente importante para o AP e tem pessoas que precisam ouvir isso, ser direcionadas por isso. Fique com Deus, Deus te abençoe.